Estudo da Palavra. Muito bem, eu estou aqui então com o meu amigo e irmão, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui em São Paulo, o Eric Rosa. Eu queria, irmão Eric, que você apresentasse neste momento o pastor Colin Standish, um breve histórico acerca dele. Bem, o pastor Colin Standish, juntamente com seu irmão Russell, eles nasceram na Austrália, na cidade de Newcastle, em 1933. Eles concluíram o magistério numa universidade cristã em 1951 e em 1958 graduaram-se em História com ênfase em Psicologia pela Universidade de Sydney, no campo da Teoria do Aprendizado. Colin concluiu com honra ao mérito o mestrado em Ciências Humanas em 1961 e o doutorado em Filosofia em 1964. Em 1967 concluiu o mestrado em Educação. Ele também é um ministro ordenado do Evangelho e tem servido ao Senhor de maneira extensiva ao longo de todos esses anos, ao redor de todo o mundo. Ele tem viajado a vários países e tem sido uma bênção a todo o povo de Deus. Muito bem, e nós temos um livro dele, que é a Solução de Deus para a Depressão, a Culpa e Distúrbios Mentais. Good afternoon. Boa tarde a todos. It is a great blessing for me to share some of the insights that God has shared with me over my lifetime. E é um grande prazer poder hoje estar com vocês a compartilhar alguns dos pensamentos que Deus tem compartilhado comigo ao longo de toda a minha vida. And I pray that the love of Jesus is in everyone's heart today. E eu oro para que o amor de Jesus possa estar no coração de cada um hoje. I'm going to be dealing largely with my understanding of the evangelical gospel. E eu vou estar lidando com o meu entendimento sobre o evangelho evangélico. I do not remember hearing the word evangelical in my childhood and youth in Australia. Eu não me lembro de ter escutado na minha infância e juventude na Austrália a palavra evangélico. Of course, there were the Roman Catholic churches. É claro que existia a Igreja Católica. And all the others were called Protestant. E todas as outras eram chamadas de protestantes. The most prominent denominations in Australia were the Anglicans, the Methodists, the Presbyterians, the Baptists, the Church of Christ and the Salvation Army Church. E as igrejas mais proeminentes, as denominações mais proeminentes na Austrália naquele tempo era a Igreja Anglicana, Metodista, Presbiteriana, Batista, Igreja de Cristo e o ministério, a Igreja do Exército da Salvação. I don't even recall anyone referred to as an evangelical. Eu nunca não consigo me lembrar nessa época de ninguém ser chamado de evangélico naquela altura. My maternal grandfather, who had no profession of religion until his conversion at 81 years of age, meu avô por parte de mãe, que não tinha nenhuma profissão de religião até sua conversão aos 81 anos de idade, when he was filing in the National Census papers, declared his religion Protestant. Quando estava preenchendo o censo nacional, os papéis do censo nacional em seu país, declarou que sua religião era protestante. His parents came from Northern Ireland. E os seus pais tinham vindo do norte da Irlanda. And therefore he was strongly Protestant. And he professed it, but did not practice it. E por isso era uma família fortemente protestante, mas ele professava, mas não praticava. And when he had to file a national census paper, he declared his religion simply as Protestant. E quando teve que preencher os papéis do censo nacional, ele simplesmente confirmou a sua profissão de fé como sendo protestante. And others non-practicing Christians in Australia did much of the same. E muitos religiosos não praticantes na Austrália faziam o mesmo. If they were not Roman Catholics. Se não eram, claro, católicos romanos. However, in the space of at least the last 50 years,
Entretanto, no espaço dos, pelo menos dos últimos 50 anos, the word Protestant has become almost extinct. a palavra protestante tem se tornado quase extinta. It seemed to become embarrassing to modern day Christians. Parece se tornar um termo embaraçante para os cristãos dos tempos modernos. I believe it was because of the growing ecumenical movement in Christendom. E eu acredito que é por razão do crescente movimento ecumênico dentro do cristianismo. The word Protestant, of course, came from Germany. É claro que o termo protestante veio da Alemanha It was during the 16th century Reformation. durante a reforma do século XVI. The protest against pagan beliefs and practices held to be in the Roman Catholic Church rapidly vanished. O protesto de que haviam práticas pagãs na fé católica começou a ser rapidamente banido. The protest that once trumpeted with almost deafening tones had faded into an almost inaudible whisper. O protesto que uma vez tinha sido soado como uma trombeta poderosa tem sido obliterado quase como um sussurro inaudível. Of course, I do not advocate angry attacks upon Roman Catholics. É claro que com isso não estou advogando que devemos ter irados ataques contra a Igreja Católica Romana. Many of them are very sincere. Muitos deles também são muito sinceros. It is necessary to express the false teachings and practices, however, of the Roman Catholic Church. Entretanto, é necessário expressar que existem falsas práticas e ensinamentos dentro da Igreja Católica Romana, Which I believe to be of great spiritual danger to the members in the church. que eu creio ser de um perigo espiritual muito alto para os membros da Igreja. The name of Protestantism is derived from the protesting princes in Germany. O nome protestantismo deriva dos protestos dos príncipes na Alemanha, And what was commonly called then the Holy Roman Empire. contra o que era conhecido como o Sacro Império Romano. They were protesting against the Roman Catholic Church in 1529. E eles estavam protestando contra a Igreja Católica Romana em 1529. At that time, the Diet of Spears was taking place. E naquela época a dieta de Espira estava acontecendo. This decision, which greatly aroused the consciousness of many of the German princes, Essa suspeita, ela fez com que as consciências fossem despertadas contra os príncipes alemães. The leaders of the Holy Roman Empire wanted to establish the status quo that had begun. Os líderes do Império Romano, do Sacro Império Romano, quiseram definir, decretar o status quo que seria mantido. They recognized the Protestant states in Germany, Eles reconheceram que os protestantes na Alemanha, but they were not allowed to proselytize in the Roman Catholic que os states. protestantes deveriam permanecer na Alemanha, só que não deveriam fazer evangelismo ou proselitismo. Initially, the term Protestant was applied exclusively to these protesting princes. E inicialmente o termo protestante foi aplicado exclusivamente a esses príncipes que estavam protestando. But lately, more lately, it was applied to the Reformed churches. Mas posteriormente foi aplicado a todas as igrejas reformadoras. Initially, the term was used most strongly in Germany, of course. Inicialmente esse termo foi utilizado mais fortemente na Alemanha, claro. But the term spread in all directions, even across the channel to the British Isles. Mas o termo foi sendo espalhado por todos os lugares, até através do outro lado do canal, nas ilhas britânicas. However, it took many years before the designation of Protestant
was commonly used by non-Catholic churches. E então foi com muitos anos depois que o termo protestante foi geralmente aceitado como a definição dessas pessoas, dos protestantes. Some sources reported that the Anglican Church did not designate itself as Protestants. Algumas fontes elas demonstram que a igreja anglicana não tinha designado suas igrejas como protestantes. However, in my experience in Australia, they did call themselves Protestants. Entretanto, em minha experiência na Austrália, eles se intitulavam protestantes. However, there were a few Anglicans, or they're often called Church of England, Entretanto, haviam alguns anglicanos, ou aqueles que chamavam a Igreja da Inglaterra. there were a few that called themselves Anglo-Catholics. Havia esses poucos que se chamavam não protestantes, mas de anglo-católicos. However, they were few. Entretanto, eles eram poucos. On the European continent, the word evangelicals No continente europeu, a palavra evangélico were held to be those who believed in free will or free choice. era mantido por aqueles que acreditavam em vontade livre, ou livre escolha, livre-arbítrio. And the Reformed churches were those who accepted the concept of predestination. E as igrejas reformadas eram aquelas que aceitavam o conceito de predestinação. So let me explain how this division came at that time. Então deixe-me explicar-lhes como essa divisão chegou a acontecer naquele tempo. It goes back in early history, Christian history. Isso nos remete até a história primitiva da igreja cristã. And it came down to the time of Luther. E chegamos até o tempo de Martim Lutero. Martin Luther was born in Eastern Germany, in Erfurt. E Martim Lutero ele nasceu na Alemanha Oriental, em Erfurt. And as a teenager, he joined a monastery, a Roman Catholic monastery. E quando ele era um adolescente, ele se uniu ao monastério católico romano. And it was of the Augustine order. Da ordem dos agustinianos. While he was there in the monastery, E enquanto se encontrava ali no monastério, for many years he didn't even see a Bible, let alone read it. por muitos anos ele sequer viu uma Bíblia, ou mesmo a leu. But because it was an Augustinian monastery, Mas porque era um monastério agostiniano, they had all the extant, all the writings of Augustine. ali havia todos os escritos de Agostinho. And he indicated that he'd read them over and over again. E o que nos indica que ele deve ter lido aqueles escritos muitas e muitas vezes. Many times before he ever had eyes upon a Bible. Muitas vezes antes de que sequer tenha posto seus olhos em uma Bíblia. And this was going to be an issue that would split the Protestant churches. E isso viria a ser uma questão que iria dividir as igrejas protestantes. So let us look at the background of Augustine, as the Roman Catholics call him, Saint Augustine. E vamos então olhar um pouco da vida de Agostinho, ou como ele é chamado pela Igreja Católica de Santo Agostinho. He was born in North Africa. Ele nasceu na África, parte norte da His África. mother was a Christian, Sua mãe era cristã, but his father was a Manichaeist. mas o seu pai era maniqueísta. I doubt if many of you have heard of Manichaeism. Eu não sei se muitos de vocês já escutaram a respeito do maniqueísmo. But Mani was a man that lived in the 2nd century AD. Mani era um homem que viveu no 2º século depois de Cristo. Who gave his name to this religion. E segundo o seu nome é que vem o nome dessa religião. Mani had been attracted to Zoroastrianism. Mani ele foi uma pessoa que foi muito atraída pelo zoroastrianismo. Zoroaster O Zoroastro. lived about the same time as Daniel the prophet. E Zoroastro foi uma pessoa que viveu cerca do mesmo período de Daniel, o profeta. In the Medo-Persian
Empire. durante a época do Império Medo-Persa. Now, Mani tried to mingle together Zoroastrianism and Christianity. E Mani foi quem tentou reunir o zoroastrianismo e o cristianismo. So it had a lot of paganism in it, and also this brand of Christianity. Então, no maniqueísmo se encontrava muito do paganismo e também uma porção do cristianismo. And so his dad had many pagan views. Então, seu pai tinha muitas visões pagãs na sua religião, na sua forma de religião. When Augustine was growing up, his father dominated his religion. Quando Agostinho crescia, o seu pai era quem dominava a religião do lar. But as a youth, he was unsatisfied with Zoroastrianism or Manichaeism. E como um jovem, ele não estava satisfeito com o zoroastrianismo ou o maniqueísmo. But he didn't first turn to Christianity. Mas ele não se voltou ao cristianismo logo de primeira. He went right over to the western part of northern Africa. Ele foi para a parte ocidental da África, To the city over there where he would study a uma cidade onde ali iria estudar. at Carthage. Carthage é o nome da cidade. And there he studied the Greek philosophers, E lá ele começou a estudar a filosofia grega, especially Plato, but also Aristotle particularly. especialmente Platão, mas também Aristóteles. So he was imbibing quite a bit of paganism in his mind. Então ele estava abrigando boa parte de paganismo em sua mente, But he wasn't satisfied. mas ele não estava satisfeito. So he went up into Italy to Milan, Então ele foi para a Itália, a Milão, the Norman city, the northern city, major city in Italy. é uma cidade mais ao norte, uma das principais cidades da Itália, Then the Roman Empire, of course. dentro do Império Romano, é claro. The famous Bishop Ambrose, was at that time in the 4th century the Bishop of Milan. O bispo Ambrósio, que era um dos principais em Milão naquele tempo, e no século IV. Now, it was an interesting situation in Christendom at that time. E havia uma situação interessante no cristianismo naquele período. There was a division Havia uma divisão on which was the Sabbath day. em qual era o verdadeiro dia de repouso. Still, many Christians were Seventh-day Sabbath keepers. E muitos dos cristãos ainda eram, naquela época, guardadores do sábado do sétimo dia. And that was true in Milan. E isso acontecia também em Milão. How down in the south in the city of Rome, Já no sul, na cidade de Roma, a little bit before that they had changed to become first day or Sunday keepers. ali passou-se a guardar o primeiro dia da semana ou domingo. On a few occasions, Ambrose, bishop, went down to Rome. The bishop went down to Rome. E algumas vezes o bispo Ambrósio ele descia a Roma And there he would worship on Sunday with the Romans. e ali ele adorava a Deus no domingo com os romanos. Now, many of his own church members were very upset about this. E muitos dos seus membros da sua igreja ficavam chateados com isso. Why was he keeping Sunday when the true Sabbath was the seventh day? Perguntavam-se por que ele guardava o domingo se o verdadeiro dia de repouso é o dia de sábado. And that's when he made the famous words that is now a proverb around the world. E foi nessa época que ele citou as famosas palavras que são um provérbio ao redor de todo mundo. Interesting enough, the proverb went like this. E, interessantemente, o provérbio começa mais ou menos assim. When in Rome, do as the Romans do. Enquanto em Roma, haja como um romano faria. Most people don't understand what the background history of that proverb. Mas a maioria das pessoas não entenderiam qual é o contexto histórico desse provérbio. So, also,
he went back to Africa and actually became Bishop of Hippo. Agostinho, ele finalmente voltou para a África e se tornou bispo. And a very famous bishop. Ele se tornou um bispo muito famoso. But he had followed some of the pagan principles. Mas ele ainda seguia alguns dos princípios pagãos. One of which was predestination. Um deles era o da predestinação. He had been taught that the gods controlled the destinies of the human race. Ele havia aprendido, ele tinha sido ensinado que os deuses controlavam o destino da raça humana. Of course, the pagans had many gods. É claro que os pagãos tinham muitos deuses. Some of them were considered good gods and some bad gods. Alguns deles eram considerados deuses bons e outros maus. And therefore, E por essa razão, they had to do all to ingratiate themselves or to be in favor with the good gods to get all the blessings from the good gods. eles tinham que fazer de todas as formas para poder acharem graça diante dos seus deuses para obter o seu favor. And they had to be careful not to anger the bad gods to get their curses. E ao mesmo tempo não tomarem cuidado para não irarem os deuses maus para não receberem maldições. Because they were all controlled by these various gods. Porque todos eles acreditavam que eram controlados por esses vários deuses. Now, Augustine did break away from polytheistic religions. Mas o Agostinho chegou a romper seus laços com o politeísmo, com os ensinos politeístas. But he applied some of the pagan principles to Christianity. Mas ele mesmo assim aplicou alguns dos princípios pagãos ao cristianismo. So now let us go back to Luther, Martin Luther. Agora então vamos voltar com essa informação a Martim Lutero. He had read all this philosophy from Augustine. Ele havia lido muito dessa filosofia vinda de Agostinho. And he had learned predestination. E automaticamente aprendeu também a predestinação. Now, the Protestant reformers, Agora os reformadores protestantes, they agreed on many things. eles concordavam em muitas coisas. That Jesus was our Savior. Eles concordavam que Jesus é o nosso Salvador. Absolutely agreed on that. Eles absolutamente estavam de acordo nesse ponto. And they believe that we are saved by grace through faith in the death of Jesus Christ. E eles acreditavam que éramos salvos pela fé na morte sacrificial de Jesus Cristo. They agreed that the Roman Catholic Church was the Antichrist of prophecy. E eles acreditavam em conjunto que a Igreja Católica Romana era o anticristo da profecia bíblica. And on many such doctrines. E em muitas outras doutrinas. But there was a great split at the Reformation. Mas houve uma grande divisão no tempo da Reforma. Between those who believed that we're saved through predestination of God. Entre aqueles que criam que nós somos salvos através da predestinação de Deus. And others believed in free will, that the human race had the right to choose or to decide between following Jesus or rejecting Jesus. E outros que criam no livre-arbítrio, que criam que poderiam escolher em sua vida rejeitar ou aceitar serem salvos por Jesus Cristo. I'm sure that our listeners know something about who the reformers were of that period of history. E eu estou certo de que os nossos ouvintes sabem quem eram os reformadores naquele período. Lutero proclaimed predestination. Ele propagava a ideia da predestinação. That is, that no human has a choice in his salvation. Que é que nenhum ser humano tem escolha em sua própria salvação. That God ordains some humans for eternal life in eternity. Que algumas pessoas são ordenadas por Deus para a vida eterna, na eternidade. And that others believed that God ordained others to go to eternal burning torment, or hell as it was called. E que outros Deus havia destinado para ao fogo e o tormento eterno.
Luther believed in predestination. Lutero cria em predestinação. He taught Calvin, John Calvin, E ele foi quem ensinou a João Calvino, the French reformer. o reformador francês. And Calvin trained Beza, also a French reformer. E Calvino treinou a Beza, que era outro reformador francês. And also he trained Knox, E também treinou a João Knox, the Scottish reformer. o reformador escocês. And so the Presbyterian Church generally believed in predestination. Então a igreja presbiteriana, de modo geral, acreditava em predestinação. On the other side, Por outro lado, there was Erasmus. havia Erasmo. He believed in free will. Ele cria em livre-arbítrio. And so strangely did Melanchthon, the great supporter of Luther. E também, estranhamente, Melanchthon, que era um grande apoiador de Lutero, But Melanchthon didn't make an issue of it mas Melanchthon não tomou um posicionamento nesse respeito. until Luther died in 1546. Até que Lutero morreu em 1546. Just 1 year after the Council of Trent began. Apenas um ano depois do Concílio de Trento haver começado. Now, Melanchthon steadily led the Lutheran Church towards free will. E Melanchthon, aos poucos, conduziu a igreja luterana para o conceito de livre-arbítrio. And by 1595, E por volta de 1595, the Convention of Concord, or it was called the Formula of Concord, a Fórmula de Concórdia, the Lutherans gave a free will description of salvation. Os luteranos deram uma descrição de salvação com base no livre-arbítrio. And so here we had Erasmus, and we had Melanchthon that taught free will. Então aqui temos Erasmo e Melanchthon, que ensinavam livre-arbítrio. And so did Arminius, the Dutch reformer. E também os reformadores holandeses. He had actually been a student of Beza. E ele foi, inclusive, um estudante de Beza. However, he didn't follow Beza in predestination. Mas ele não seguiu a Beza em predestinação. And strongly taught free will. Mas fortemente ensinou o livre-arbítrio. And also John Wesley, the English reformer. Também o reformador inglês João Wesley. He also was a strong proponent of free will. Ele também foi um forte ensinador do livre-arbítrio. And he was strongly condemned by many of the European theologians of his day. E ele foi fortemente condenado pelos teólogos europeus de seu tempo. Especially from a very powerful Count Nicholas Otto von Bismarck. Especialmente para um conde, Nicholas. Zinzendorf. Conde Zinzendorf, na verdade. And so there was a bitter attack on him. E então havia um ataque amargo sobre esses homens. Now, even today, amongst the evangelicals, there are those that believe in free will and those who believe in predestination. E mesmo hoje nós encontramos entre os evangélicos aqueles que creem em predestinação e outros que creem em livre-arbítrio. I must say that I'm a strong proponent of free will. Eu devo dizer que sou um forte defensor do livre-arbítrio. Yes, there are texts in the Bible. Sim, existem textos na Bíblia that might talk about being chosen, que podem falar a respeito de ser escolhido or elect. Ou eleito. But Romans 8:29 makes it plain what that really means. Mas Romanos 8:29 torna claro do que isso significa. We are chosen by predestination, or elected not by predestination alone, but by the pre-knowledge or foreknowledge of God. Nós não somos escolhidos por predestinação somente, mas também pela presciência de Deus. You see,
God knows the destiny of every human being. Vejam que Deus conhece o destino de todos os seres humanos. Therefore, he knows who will make the choice to Ele serve God. sabe antes que nós façamos a nossa escolha de servir a Deus. Well, there's so many texts that are free will texts. Porque existem tantos textos que apoiam a ideia do livre-arbítrio. Both in the Old Testament and the New Testament. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Firstly, Joshua 24:15. Primeiro em Josué 24:15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. E diz o seguinte, verso 15 de Josué 24: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. So, obviously, you will understand that he was making a choice or a decision to follow God. Então, obviamente, nós entendemos que eles tinham que fazer uma escolha, uma decisão se seguiriam ou não a Deus. He did not believe in predestination. Ele não cria em predestinação. Moses, in the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 19. Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Deuteronomy 30:19. E diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Moses also taught free will. Moisés também ensinava livre-arbítrio. Now we come to Elijah. Agora chegamos a Elias. 1 Kings 18:21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. And Elijah came unto all the people and said, How long halt thee between two opinions? If the Lord be God, follow him, and if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. E o verso 21 diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Remember that Elijah made these words when he was on Mount Carmel, when he was challenging the priests of Baal. Lembrem-se que Elias disse essas palavras quando estava no Monte Carmelo desafiando os príncipes e profetas de Baal. And the people were too afraid to make a decision for the God of heaven. E as pessoas estavam muito temerosas de tomar uma decisão pelo Deus dos céus. Now, of course, when the fire came down from God out of heaven and consumed everything, including the stones and the water. E é claro que quando o fogo desceu do céu e consumiu todas as coisas que estavam no altar de pedras e mesmo a água. Then the people said, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." Aí então foi quando as pessoas disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. And then we come to the words of Jesus. E então chegamos às palavras de Jesus. In Matthew 23:37. Em Mateus capítulo 23, verso 27. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee. Que diz: Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os seus servos. How often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chicken under her wings, and ye would not. E diz o seguinte, continua dizendo: Quantas vezes quis eu reunir aos teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. So Jesus fully supported free will. Então Jesus plenamente apoiava a ideia do livre-arbítrio. If we had no other authority, Jesus would stand. Se nós não tivéssemos nenhuma outra autoridade, Jesus permaneceria. And we come to the Apostle Peter. E chegamos então ao apóstolo Pedro.
2 Peter 3:9. Apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 3, verso 9: The Lord is not slack concerning his promise, or as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Clearly, those who ask for forgiveness and are repentant, they will be forgiven and they will be in the kingdom of heaven. É claro, é muito claro que aqueles que se arrependem e pedem perdão serão perdoados e estarão no reino dos céus. And right at the very end of the Bible, E bem no final da Bíblia, we have in Revelation 22:17, nós temos em Apocalipse 22, verso 17. and here is the message that John the Apostle wrote. E aqui está a mensagem que João, o apóstolo, escreveu. And the Spirit and the bride say, Come, and let him that heareth say, Come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take of the water of life freely. E diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. So, as we come back to the issue of the evangelical situation, Então, ao voltarmos agora para a questão da situação evangélica, and we can take up the issues again. poderíamos então retornar às questões. Now, I want to take up how this has affected the evangelical group of religions. Eu gostaria de retomar o ponto de como isso afeta os grupos religiosos evangélicos. Some say they don't have the strength or the power to overcome sin. Algumas pessoas vêm a dizer que não têm a força ou o poder para vencer o pecado. Well, those who believe in predestination Então, aqueles que creem em predestinação, do not believe that sin is an issue. eles in não salvation. creem que o pecado é uma questão na salvação. They say all we need to have is a relationship with Jesus. Eles simplesmente dizem que tudo que precisamos ter é um relacionamento com Jesus. I don't know what's in the Portuguese translation of the Bible, Eu não sei a respeito das traduções bíblicas em português, but I do know what is in the English Bible. mas eu sei exatamente o que está na Bíblia em inglês. Not once is relation mentioned in the Bible. Nem sequer uma vez a palavra relação ou relacionamento é mencionada na Bíblia. And neither is the word relationship. Nem sequer a palavra relacionamento. They're just not in the Bible. Elas simplesmente não se encontram na Bíblia. It comes from fallen Christians. Isso vem de cristianismo caído. But we do have the call to exercise our wills to have the power of Christ in our life. Mas nós encontramos sim na Bíblia porque nós devemos exercitar a nossa vontade para receber o poder de Cristo. I will tell you a little about my own spiritual life. Eu vou abrir um momento agora para falar a respeito da minha própria vida espiritual. Of course, early in the morning I get up, É claro que bem cedo pela manhã, quando eu me levanto, usually around 4 o'clock in the morning, geralmente em torno das 4 da manhã, and I have my long prayer in the morning, e eu tenho a minha longa oração da manhã. because I have to face an uncharted day. E é longa porque eu tenho que enfrentar um dia desconhecido. And I pray 3 important things that I request of God. E eu oro por 3 coisas específicas que eu peço a Deus. Through Jesus Christ, of course, and His strength and power. Através de Jesus Cristo, é claro, e seu poder fortalecedor. I first ask Him Eu primeiro peço a Deus to give me His will.
para me dar a sua vontade. I give him permission to take my will and control my weak will. Eu lhe dou permissão para tomar a minha própria vontade e controlar a minha vontade que é débil. Asking that I will not be a backslidden Christian for the day. Pedindo para que eu não seja um cristão apóstata durante aquele dia. I also ask him for a living connection with Jesus. E eu também peço que eu possa ter uma conexão viva com Jesus. I want to be one of those vines that is connected, of those branches that are connected to Jesus, the vine. Eu quero ser como uma daquelas varas que estão conectadas com Jesus, que é a videira. And I can't go ahead without that in the day. E eu não posso continuar sem isso durante aquele dia. And I ask him for power to overcome every temptation that Satan will bring to me during the day. E eu peço a Ele também que me dê poder para vencer toda a tentação que Satanás colocará diante de mim naquele dia. I want to know that I have the power of heaven that I don't have naturally in my own life. Eu quero saber que eu terei o poder do céu, o poder que eu não tenho naturalmente em minha própria vida. You notice in Jude, that little book of Jude, Nós notamos em Judas, aquele pequeno livro antes de Apocalipse, and verse 24, o verso 24, it reads as follows. diz o seguinte: Now unto him that is able to keep you from falling, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. While we live on this earth, Enquanto vivemos nessa terra, we will be tested by Satan's temptations. seremos provados pelas tentações de Satanás. But temptation isn't sin. Mas tentação não é pecado. If temptations were a sin, Se tentações fossem pecado, Jesus would have been a sinner. Jesus mesmo teria sido um pecador. After all, he was tempted in all points like as we are. Porque a Bíblia nos diz que ele foi tentado em todos os pontos como nós somos. I'm sure the listeners are all familiar with the temptations he had on the mount. E eu creio que os ouvintes estão familiarizados com as tentações que Jesus sofreu na montanha, And I suppose no deserto. the most deadly of all temptations that you could possibly have, the worst kind of temptation, was placed in that third temptation. E eu acredito que das piores tentações que se possa ter, foi a que foi colocada para Jesus naquela terceira tentação. Worship me, that is Satan, Satanás disse: and I'll give you me the whole adore, world. e eu vou te dar todo o mundo. If Jesus had done that, he could never be our Savior. Se Jesus tivesse feito aquilo, ele nunca poderia ter sido nosso Salvador. If he hadn't been crucified, Se ele não tivesse sido crucificado, if he hadn't been risen, we're told by Paul, se ele não tivesse ressuscitado, Paulo our nos hope would diz, be vain. nossa esperança We'd yet be seria in our vã. sins. Poderíamos permanecer em nossos pecados. Oh, what a wonderful Savior we have. And I want to again recommend him to every listener here today. Oh, que maravilhoso Salvador nós temos. E eu quero fortemente recomendar a Jesus para cada ouvinte aqui. You know, there's so many texts and I've got opened here. E há muitos textos que eu vou abrir aqui. The way in which God and Jesus helps us to give us the power, the strength, the grace that we don't naturally have. E que mostram que Jesus e Deus estão dispostos a dar-nos o poder que naturalmente nós não temos. E a graça que nós não temos. In 1 John chapter 3, Em 1 João capítulo 3, and I'm beginning at verse 1. começando a partir do verso 1. Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, that we should be called the sons of God. que fôssemos chamados filhos de Deus. Therefore the world knoweth us not,
Por isso o mundo não nos conhece, because it knew him not. porque não o conhece a ele. Beloved, now are we the sons of God, Amados, agora somos os filhos de Deus. and it does not yet appear what we shall be. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. But we know that when he shall appear, Mas sabemos que quando ele se manifestar, we shall be like him. seremos semelhantes a ele. For we shall see him as he is. Porque assim como é, o veremos. And every man that hath this hope in him purifies himself, E qualquer que nele tenha esta esperança, Eve- purifica-se a si mesmo, even as he is pure. como também ele é puro. Oh, what a challenge. Que desafio! I know you can't do it alone any more than I can do it alone. Eu sei que você não pode fazer isso sozinho, muito menos como eu posso fazer So tampouco. I have to pray for the power and strength of Jesus every morning, Por isso tenho que orar pelo poder e pela força de Jesus a cada manhã. so that in his strength I can resist whatever temptation that Satan places before me. De maneira que em sua força eu possa resistir a cada tentação que Satanás colocar diante de mim. John goes on to say, João continua dizendo: and ye know that he was manifest to take away our sins, E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. and in him is no sin. E nele não há pecado. Whosoever abideth in him sinneth not. E qualquer que permanece nele não peca. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. That's plain words of Essas são- Scripture. Essas são palavras muito claras das Escrituras. Little children, let no man deceive you. Filhinhos, ninguém vos engane. Can I say something here? Posso dizer algo aqui nesse momento? Don't let a teacher or a professor or a seminary professor Não permitam nunca que um professor ou um teólogo ou um professor de seminário deceive you if he does not follow the truth of the gospel. não permita que ele te engane se ele não seguir a luz do Evangelho. It goes on to say, whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Diz que qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Let children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Well, if we do not do righteousness, Se nós não praticamos a justiça, how can we be righteous? como podemos ser justos? And then John says, E então João diz: he that committeth sin is of the devil. quem comete pecado é do diabo, For the devil sinneth from the beginning. porque o diabo peca desde o princípio. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. And now he finishes with this wonderful statement. E então ele finaliza com esta declaração maravilhosa: Whosoever is born of God doth not commit sin. qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Many professed Christians Muitos professos cristãos are declaring declaram that they are born again, que eles nasceram de novo and yet they're still living a life of sin. e ainda assim vivem uma vida de pecado. But that's not consistent with the divine, holy, infallible Word of God. Mas isso não é consistente com a divina, sagrada e infalível palavra de Deus. You know, at the end of this earth's history, Sabem que no final da história deste mundo, just before the second coming of Jesus, um pouco antes da segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a declaration is made uma declaração é feita on the whole human race. para toda a raça humana. Revelation 22:11.
Apocalipse 22, verso 11. He that is unjust, Aquele que é injusto, let him be unjust still. seja injusto ainda. These are those that haven't received the power and the grace of Jesus. Esses são aqueles que não receberam o poder e a graça de Jesus. These are those who have not been justified and sanctified. Esses são aqueles que não foram justificados e santificados. Now, I will pause just for a moment on this text, Eu vou parar aqui um pouquinho nesse texto, but I'll be coming back to it. mas voltarei a ele logo. There are many evangelicals today that I know Há muitos evangélicos que conheço hoje who proclaim that we are saved by justification alone. que proclamam que nós somos salvos por justificação somente. That means that we are forgiven. Isso significa que nós somos perdoados. And of course, that's what justification means. E é claro que justificação significa isso. Of course, before we can have our sins forgiven, E é claro que antes que tenhamos os nossos pecados we perdoados, must honestly acknowledge our sin. nós devemos honestamente reconhecer o nosso pecado. And we must sincerely ask for repentance. E nós devemos sinceramente pedir a Deus pelo arrependimento verdadeiro. And God will accept us through justification. E Deus nos aceitará através da justificação. But then many evangelical preachers that I've heard, Mas muitos pregadores evangélicos que tenho escutado, they don't only say we're saved by justification alone. eles não somente dizem que somos salvos por justificação somente, By that they are saying that sanctification has no part to play in our salvation. mas também dizem que a santificação não tem nada a ver com a nossa salvação. Now, and so I heard preachers saying something like this: E eu tenho escutado pregadores dizer algo parecido com isso. we are saved by justification alone. Somos salvos pela justificação somente. Sanctification is a good principle, Santificação é um bom princípio, but it doesn't contribute to our salvation. mas não contribui à nossa salvação. I am amazed when I hear something like that. Eu fico impressionado quando escuto algo desse tipo. The word sanctified and the word sanctification A palavra santificado e a palavra santificação are many times mentioned in the Bible more than justified and justification. são muitas vezes mencionados na Bíblia muito mais do que justificado e justificação. Why would God have sanctification and sanctified so commonly in the Bible, Old and New Testament? Por que Deus teria essas palavras, santificado e santificação, espalhadas por todo o Novo Testamento, If it has nothing to do with our se não salvation. tivesse nada a ver com nossa salvação? The Bible has not been written for us to have things that are not important to our salvation. A Bíblia não foi escrita com coisas que não seriam importantes para a nossa salvação. So keep that in mind. Então mantenham isso em mente. But now let's go back to Revelation 22:11. Mas voltando ao Apocalipse 22:11, He that is unjust, let him be unjust still. aquele que é injusto, seja injusto ainda. In other words, the probation of all the unjust people on the earth when this declaration is made by Jesus. Quando essa declaração é feita por Jesus, é o momento em que o fim do tempo de graça está chegando à raça humana. And John goes on to record this. E João continua registrando. And he that is filthy, let him be filthy still. E aquele que é sujo, seja sujo ainda. What a tragic declaration upon any human being. Que declaração trágica sobre qualquer ser humano. But we know the gospel will go to every human being before the close of human probation. Mas nós sabemos que o evangelho chegará a todo ser humano antes que a graça de Cristo se encerre. Just before he returned to heaven. Um pouco antes dele retornar do céu. Jesus said that the gospel would go to every creature. Ele disse que o evangelho eterno iria a toda criatura. That's Mark 16 verse 15. Isso é Marcos 16, verso 15.
So every individual will have an opportunity for salvation. Então todos os indivíduos da Terra terão uma oportunidade de salvação. Predestination is not in that equation. A predestinação não entra nessa equação. It's what we do, what our decisions are, what our choices are. Do we choose to follow our Savior? Do we take a covenant to allow Him to cleanse us and make us free from sin? São as nossas escolhas, são aquilo que as coisas que fazemos, as decisões que fazemos, se vamos permitir que Jesus faça uma relação de aliança conosco e seja o nosso Salvador ou não. And the end of the verse, Revelation 22:11, E no final do versículo de Apocalipse 22:11, there is another declaration. segue-se uma outra declaração. He that is righteous, let him be righteous still. Aquele que é justo, seja justo ainda. And he that is holy, let him be holy still. E aquele que é santo, seja santo ainda. All these are men and women Todos estes são homens e mulheres who have accepted the ministry of Christ through his sacrifice and his ministry in the sanctuary of heaven. Todos esses são homens e mulheres que aceitaram o sacrifício de Cristo e o seu ministério no santuário celestial. And they have surrendered their will to Jesus. E que sujeitaram a sua própria vontade à pessoa de Jesus. Not just once for a lifetime, Não but apenas daily. uma vez em um momento da vida, mas diariamente. And through the power of the divine, they have overcome every besetting sin. E através do poder do divino, eles têm vencido cada pecado. Now, that text, or the latter part of the text, could read just as accurately, he that is righteous, rather, he that is justified, let him be justified still, and he that is sanctified, let him be sanctified still. E poderíamos colocar nesse verso outras palavras claramente, que seria aquele que é justificado, seja justificado ainda, e aquele que é santificado, seja santificado ainda. Because the word righteous Porque a palavra justo and justification e come from the justificação, same Greek root word. e a palavra justificação vem da mesma raiz grega. And I've got a feeling that in the Portuguese language it's very similar. E eu sinto que na língua portuguesa é muito similar. And then you come to the second part, he that is holy, let him be holy still. Então chegamos à segunda parte, aquele que é santo, seja santo ainda. The word hagios, holy, in the Greek, A palavra hagios, que significa santo no grego, sanctification has the same root. a palavra santificação também tem a mesma raiz. They mean the same thing. Significam a mesma coisa. And so God is going to declare those who are righteous and who are holy. Então Deus vai declarar aqueles que são santos e aqueles que são justos, That they're fitted for heaven. dizendo que eles estão adequados e preparados para o céu. And these will be the living saints. E esses serão os santos vivos, That will be gathered up together with the risen saints. que serão elevados juntos com os ressuscitados, os santos And they'll ressuscitados. meet Jesus in the air, we're told in the scripture. E irão se encontrar com Jesus nos ares, como nos é dito em Tessalonicenses. And all the angels are there with Jesus. E todos os anjos estarão com Jesus. And they will be taken up into the heavenly home. E eles serão introduzidos no lar celestial. What a wonderful promise that is. Que promessa maravilhosa é essa? Now, let's look at a few more texts. Vamos observar alguns textos mais. This is 1 Corinthians 4:13 and to 15. Isso é 1 Coríntios 3, 4, versos 13 ao 15. Being defamed, we entreat. Somos blasfemados e rogamos. We are made as the filth of the world. Até o presente temos chegado a ser como o lixo And deste we mundo. are the offscourging of all things unto this day. E como a escória de todos.
In other words, he's saying, because we've accepted Christ, we are being terribly treated in this world. Em outras palavras, ele está dizendo que porque escolhemos servir a Cristo, somos terrivelmente tratados nesse mundo. I write these things to shame you. Eu escrevo essas coisas, But as my beloved sons, I warn you, for though you have 10,000 instructors in Christ, yet have not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Because Corinth at that time was a great trading center for Greece, the town of Greece, Claro. the country of Greece. Que Corinto, naquele tempo, era um grande centro comercial para o país a nação grega. But the same Paul, writing to the same church in Corinth, Mas o mesmo Paulo, escrevendo para a mesma igreja em Corinto, he wrote in 2 Corinthians 7:1, ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, having therefore these promises, dearly beloved. 2 Coríntios 7, versículo 1. Second. Ora, amados, pois que temos tais promessas, Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. We have to reject predestination. Devemos rejeitar a predestinação. God has given us a choice. Deus nos deu a escolha. We have acts to perform. Nós temos atos a desempenhar. Many people say the issue is original sin Algumas pessoas, muitas delas, dizem que a questão é o pecado original, or fallen sin. ou o pecado caído. However, that is true. We all have a fallen nature. E isso é, de certa forma, verdadeiro. Todos nós temos uma natureza Or we caída, could say a sinful nature. ou uma natureza pecaminosa. However, Entretanto, that doesn't mean that is what will keep us out of the kingdom of heaven. isso não significa que isso é o que vai nos manter fora do reino dos céus. Why not? Por que não? Well, very simply. Muito simples. Because there's power in God to give us victory over our sinful flesh. Porque há poder no sangue de Jesus para dar-nos vitória sobre nossas naturezas pecaminosas. What we could not do O que nós não podemos fazer, if there was no Savior, se não houvesse nenhum Salvador, we can do through His provided power. nós podemos fazer pelo seu poder que foi provisto para nós. Remember that Jesus was Provido. tempted in all points like as we are. Lembrem-se que Jesus foi tentado em todos os pontos, assim como nós, When He was here on earth. quando ele estava aqui nessa terra. I believe much more fiercely than we are tempted. Eu acredito até muito pior do que nós somos tentados. Can you imagine how Satan desired to have him sin even once? Você pode imaginar como Satanás desejou que ele tivesse pecado pelo menos uma vez? You know, you go back to 1 Peter 2:23, 22, or 21 and 22. E quando voltamos a 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22, And Peter said, Pedro diz, He is our example in all things, que ele nos deixou o exemplo em todas as who coisas, did no sin, o qual não cometeu pecado, neither was there guile found in his mouth. nem na sua boca se achou engano. You see, he couldn't be our example Ele não poderia ser o nosso exemplo if he wasn't tempted as we are. se ele não tivesse sido tentado como somos. Many people say he had the nature of Adam before the fall. Muitas pessoas dizem que Jesus teve a natureza de Adão antes de cair. Well, you must be reading, if you believe that, a different Bible from the Bible that I read. E se você crê nisso, você deve estar lendo de uma Bíblia diferente da Bíblia que eu estou lendo. Let's look at what is said in Hebrews chapter 2. Vamos ver o que é dito em Hebreus capítulo 2. And
We're going to lead from verse 14. Vamos começar a partir do verso 14. Hebrews chapter 2, verse 14. Capítulo 2, verso 14. Verse 14 reads, Verso 14 diz: For as much then as the children are partakers of flesh and blood, that's you and me, he also himself likewise took part of the same. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, como você e eu, também ele participou das mesmas coisas. Now I know that I have fallen flesh and blood. E eu sei que eu tenho carne e sangue caídos. And then he says he took part of the same. E aqui diz que ele participou das mesmas coisas. Now, same doesn't mean different. Mesmas não significa diferentes. And he took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. E ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Let me say this. Permita-me dizer isso. Look, Jesus could not have died, Jesus não poderia ter morrido. God could not have died, Christ could not die unless he had fallen flesh. Jesus não poderia ter morrido a menos que tivesse uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. No being in the universe has died that had holy flesh. Porque nenhum ser no universo que tem uma carne santa, uma natureza santa, morreu. Now I'm not talking about character. Eu não estou falando de caráter I'm talking about pecaminoso. flesh or nature. Estou falando de natureza, de carne. No one has died in the universe. But it says here, he had to have our flesh and blood the same as us, so he could die for our Nenhum sins. daqueles que tem natureza santa morreu. E aqui diz que para que ele pudesse morrer, teve que ter carne e sangue como nós temos. What a risk God took in sending his son to this earth. Que risco nosso Deus tomou ao enviar o seu filho em nossa natureza. For God so loved the world. Porque Deus amou tanto o mundo. That means the people in the world. Isso significa as pessoas do mundo. That includes everyone listening to this broadcast. Isso inclui a cada um dos que estão ouvindo a essa transmissão. God loved you so much that he sent Jesus to die. Deus te amou tanto que enviou Jesus para If you morrer. were the only Se você fosse o único had sinned, o único que tivesse pecado, I believe Jesus would have died for you eu creio que Jesus ainda viria para morrer to somente give por you você, the opportunity of eternal life. para lhe dar a oportunidade de uma vida eterna. But praise God, Mas Deus seja louvado we have such a Savior and such a Father, que nós temos tal Salvador e tal Pai, that whosoever will, there's that word will again, que aquele que quiser believeth in him, e creia nele shall not perish but have everlasting life. não pereça, mas tenha vida eterna. All eternity was at stake Toda a eternidade estava em risco in the sacrifice of Jesus. naquele momento do sacrifício de Jesus. And I know that every evangelical that I've met, E eu conheço evangélicos he believes com quem that. encontrei que crê nisso, que But creem nisso. some of the other issues of salvation are not as clear, I've found, in the evangelical churches. Mas algumas outras questões a respeito da salvação não são claras nas igrejas evangélicas. I and my twin brother, I have an identical twin brother. Eu e meu irmão gêmeo, eu tenho um irmão gêmeo idêntico. Sadly, he died a few years ago. Tristemente, ele faleceu alguns anos atrás. But we wrote 2 books especially for our evangelical friends. Mas nós escrevemos 2 livros especialmente para os nossos amigos evangélicos. One was entitled The Evangelical Dilemma. Tem como título O Dilema Evangélico. Oh, I'd love you to get that book.
Eu adoraria que vocês pudessem ter esse livro. I hope it would be soon in Portuguese. Eu espero que em breve ele possa estar em português. And the second book that my brother and I wrote E o segundo deles, que meu irmão e eu escrevemos, was The Perils of Ecumenism. é Os Perigos do Ecumenismo. I was on a opportunity, yes, on such a panel 5 years ago. E alguns anos atrás eu estava em uma oportunidade onde tivemos um debate amigável em uma And I mesa took redonda. these issues up on that panel. E naquela mesa eu trouxe essas questões. Now I wish I could speak more to you at this time, but time is almost up. E eu gostaria de poder falar mais para vocês nesse momento, mas o nosso tempo está quase terminando. But I hope that you will understand Mas eu espero que você That- vai compreender. what I have presented today is directly from God's Word. Que aquilo que eu apresentei hoje para vocês vem diretamente da palavra de Deus. And I pray that each one will accept the word of the Holy Bible. E eu oro para que todos aceitem a verdade da palavra sagrada God de Deus. bless you all. Que Deus abençoe a todos vocês. May God bless everyone here. Que Deus possa abençoar a cada And I um aqui. pray in the name of Jesus E eu oro em nome de Jesus for the salvation of every soul that is listening here this pela afternoon. salvação de cada alma que está nos ouvindo In hoje. the essa tarde. blessed holy name of our Savior Jesus Christ. No nome bendito do nosso Salvador Jesus Cristo. Amen. Amém. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador, ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Você está ouvindo Programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Eu tenho uma pergunta para o pastor Colin Stentz. Eric, bem rapidinho. Como que a gente responde a pessoas que dizem que grupos que pensam que Jesus possui uma natureza humana caída, pecaminosa, constituem-se em uma seita? Como responder a essas pessoas sinceras que pensam assim? Yes, I know many sincere people Sim, eu conheço muitas pessoas sinceras have at least questioned somewhat like that. que já nos têm questionado algo assim. And maybe people think those that believe that Jesus took fallen flesh. E alguns que devem crer que se Jesus tomou uma natureza decaída, Nevertheless, all I can say is it's plain in the Bible. mas tudo que eu devo dizer é que é muito claro na Bíblia essa verdade. All the texts that you can read in relationships to sin, Todos os textos que podemos ler em relação ao pecado, if it was original sin, se fosse pecado original, we'd only have sin as a noun in the Bible. nós só teríamos pecado como um substantivo na Bíblia. But there's verbs, many verbs of sin. Mas existem muitos verbos que expressam That pecado. means we are actually doing something. Isso significa que nós estamos, na verdade, praticando algo. Sinning in actions or in our words or even in those imaginations we have in our mind. Ou seja, pecando em nossas ações, em nossas palavras, ou mesmo em nossas imaginações na nossa mente. The Bible is full of sin being presented as a verb. A Bíblia está cheia de textos que apresentam o pecado como uma ação. And we didn't get to that point in the dialogue. Nós não chegamos a esse ponto no nosso diálogo. Muito bem. É claro que o assunto não esgota aqui. O assunto é muito profundo, muito interessante. Então, o que a gente deve entender é o seguinte, né? Se a gente fosse resumir aqui, quando a gente comenta que Jesus teve a natureza humana caída pecaminosa, e em Romanos capítulo 8, versículo 3, diz que ele vem em semelhança de carne pecaminosa. Né? Isso parece chocar algumas pessoas, mas uma vez que não existe o pecado original e que é uma doutrina católica, e aqueles que estiverem aí livres para pesquisarem por si mesmos vão realmente concluir que isso é assim, tá? É uma doutrina católica, então não verão nenhum problema
em ouvirem ou dizerem que Jesus possui uma natureza humana caída pecaminosa. A tendência para o pecado ou a tentação não é pecado, mas o ato é pecado. Então, as pessoas que não entendem isso olham para um Jesus assim muito distante delas, assim um exemplo inalcançável, e param só na justificação. Jesus fez tudo por mim, ele venceu por mim. É verdade, ele fez isso mesmo, mas acabou a santificação, quer dizer, não tem a santificação. E como é que Jesus provaria que é possível viver uma vida de santificação? Vindo na nossa humanidade caída, porém sem pecado, porque o pecado é um ato, é uma escolha. Ah, mas lá em Salmos diz que em pecado minha mãe me gerou. Ali é uma hipérbole, uma figura de linguagem. O pecado de Davi era tão grande que ele declarou aquilo, mas Davi, obviamente, que ele não nasceu cometendo pecado. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Senão deveríamos inclusive aceitar a doutrina do batismo infantil. Exato, Porque se cremos que nascemos em pecado, não deveríamos condenar aqueles que creem que bebês devem ser batizados. E também deveríamos aceitar que Maria é um Deus, porque se Jesus nasceu de carne santa, Maria não é pecadora. É por isso que os católicos adoram a Maria. Mas é um assunto que vai longe, mas uma coisa é certa. O que é mais interessante? Olhar para um Jesus que veio na nossa natureza e compreende as nossas fraquezas, porém sem pecado porque nunca pecou, e nos dá o poder para vencer essas tentações, essas fraquezas? Ou um Jesus que veio numa carne santa, que por mais que você tente imitá-lo, jamais alcançará essa imitação? Claro que você não será tentado da forma que ele foi, mas uma pessoa que foi diferente de você em humanidade. Como é que isso vai ser um exemplo para você? Então é só a gente pensar um pouco que a gente vai entender essa questão, não é? Muito obrigado, pastor Colin Stendes, que Deus te abençoe, que Deus te use e até breve, se Deus quiser. Amém? Amém. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Well, this is Colin Standish speaking again. Aqui está o Colin Stendish falando novamente. Again, I want to say, I want to see you all in the kingdom of heaven when Jesus returns. Eu quero ver dizer mais uma vez que eu quero ver cada um de vocês quando Jesus retornar. I may never see you in this planet, but I want to see you in heaven. Eu nunca vi vocês aqui nesse planeta, mas eu quero conhecê-los no céu.